Olá, me chamo Débora Bilovuz, sou enfermeira formada pela Faculdade Pequeno Príncipe, especialista em urgência e emergência, especializando em enfermagem obstétrica. Atualmente trabalho então como coordenadora da Rede Mãe Paranaense no estado do Paraná. Já tive experiência, trabalhei dentro de maternidades, como enfermeira assistencial, depois como gestora do hospital. E atualmente então estou na Secretaria de Saúde, trabalhando na coordenação da Rede Mãe Paranaense. E gostaria de falar sobre o papel da enfermeira no atendimento à nossa gestante e à nossa criança. O quão é importante a atuação de uma enfermeira hoje dentro de uma unidade de saúde, dentro do ambulatório especializado, dentro do hospital, independente do risco desse hospital, ou de um hospital de risco habitual, ou de um hospital de alto risco, de um risco intermediário, mas sim, a enfermeira sim consegue fazer a diferença, consegue atuar, olhar para essa mulher no seu ser biopsicossocial, prestar um atendimento para essa mulher, preparar essa família para receber esse binômio logo após o nascimento. A mulher sim precisa no seu período gestacional de todo um cuidado especializado, um atendimento humanizado, e cabe a nós, colegas enfermeiras, cabe a nós prestar esse atendimento de qualidade para as nossas gestantes, cabe a nós fazer uma busca ativa dessa mulher, independente do local que essa mulher se encontre. É a nossa responsabilidade enquanto enfermeira ir atrás dessa mulher, saber por que essa mulher não veio na nossa consulta de pré-natal, o que essa mulher está precisando naquele momento, como que ela está sendo preparada para receber o seu filho, como que ela está sendo preparada para o parto. Enfermeiras, a gente precisa sim preparar a nossa gestante durante o pré-natal para o parto, para que ela consiga entender, reconhecer o seu corpo nesse período, e que no momento que ela chegue no hospital, ela esteja preparada para realizar um parto normal, um parto com qualidade, uma assistência obstétrica de qualidade dentro das nossas maternidades. O quão é importante uma enfermeira conduzindo um parto de baixo risco hoje dentro das nossas maternidades, o quanto a gente consegue fazer toda a diferença, o quanto esse parto se torna mais lindo. E essa integração com a equipe multiprofissional dentro do ambiente onde a gente se encontra. Eu costumo dizer que o enfermeiro, ele vai fazer a diferença sim. O enfermeiro obstetra, assim como o enfermeiro generalista, ele é regulamentado pela Lei do Exercício Profissional 7.498 de 1986. Também tem regulamentadas suas ações pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 163 de 1998. O que diz essa portaria? Que o enfermeiro obstetra, ele acompanha trabalho de parto, parto e pós-parto, e que ele solicita a autorização de internação hospitalar. Ele é responsável por este internamento que solicitou. Então, ele vai acompanhar a gestante desde o momento do diagnóstico da gravidez no seu pré-natal, lembrando bem, sempre pré-natal de baixo risco ou risco habitual. Ele interna a mulher em trabalho de parto, acompanha todo o trabalho de parto utilizando de métodos não farmacológicos de alívio à dor, acompanha além da parturiente a sua família, dentro de um modelo humanístico, modelo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, utilizando sempre das boas práticas, onde o parto é fisiológico e com o mínimo de intervenção possível. Acompanha o nascimento, quem faz o nascimento é a mulher, quem faz o parto é a mulher e a criança. Então, o enfermeiro obstetra, principalmente, ele vai identificar problemas. Se ele identifica problemas durante o trabalho de parto, ele deve intervir até a chegada do profissional médico. Além do parto hospitalar, como eu acabei de relatar, o enfermeiro obstetra também pode estar acompanhando o nascimento no ambiente domiciliar. Necessariamente não precisam ser 2 enfermeiros obstetras para acompanhar esse nascimento. Pode ser um enfermeiro obstetra e um enfermeiro generalista, mas obrigatoriamente deve ser enfermeiro obstetra. Tudo isso também está regulamentado, respaldado, inclusive no estado do Paraná, pelo parecer 001 de 2016.
Nós temos vários outros pareceres que incorporam as ações do enfermeiro obstetra que estão publicadas no site do Corém Paraná. Muito obrigada. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e dando continuidade no vídeo da nossa amiga Alessandra, que falou sobre parto. A gente tem aqui a consequência do parto e vamos conversar um pouquinho com a enfermeira Karina Paulena sobre neonatologia e UTI neonatal. Karina, muito obrigado pela tua presença. É uma honra poder conversar com enfermeiros no mês da enfermagem, né? Muito obrigado. Ser enfermeiro é ser um cidadão com um olhar diferenciado, capaz de usar suas habilidades técnicas, éticas e culturais para o bem-estar das pessoas, né? O enfermeiro ele precisa saber relacionar-se com o outro, precisa saber prevenir doenças para proporcionar assim o cuidado. Além disso, por ele lidar diretamente com o ser humano, essa é uma profissão que exige amor e dedicação. Muita paixão, né? Com certeza. Como é que você caiu na NEO? Como que você se viu entrando na neonatologia? Então, eu entrei no hospital em junho de 2012 e em setembro teve uma prova específica, a qual eu realizei, aí eu passei e desde então eu nunca mais saí de lá. NEO é a sua paixão? Com certeza, é a minha paixão. O que tem que ter, ou qual é a característica de uma enfermeira de UTI neonatal? Olha, trabalhar na UTI neonatal é um trabalho bastante desgastante, digamos assim, porque você trabalhar devido à gravidade, à maturidade da criança, e há uma sobrecarga de trabalho, né? Então, assim, porque o trabalho não é somente o bebê, eu não posso olhar somente a criança, mas eu tenho que ver também a família que está por trás, totalmente abalada com essa situação e que precisa ser amparada, né? Então, além disso, tem a questão emocional também, né? Porque não é fácil você ver uma criança evoluir a óbito, né? Porque esse não é o ciclo natural da vida. Mas, infelizmente, a gente precisa conviver com isso diariamente. E isso é uma coisa bastante difícil, assim. Então, trabalhar na neonatologia, você tem que ser sensível, mas também você tem que ser, assim, como é que eu posso te explicar? Firme. Firme, isso. Para conseguir superar essas coisas do dia a dia. Tem uma frase que fala que o enfermeiro tem a oportunidade de trabalhar com os dois extremos da vida, do nascimento até a morte. O triste é quando esses extremos se aproximam, né? Karina, vamos especificar alguns assuntos direcionando para a neonatologia. O que é o neonatal? Quando que o recém-nascido é neonatal? Não sei se fica colocável a minha pergunta, mas... Então, toda criança até 28 dias de vida incompletos. A partir de 28 dias é considerado pós-natal. Tá. E o que é uma UTI neonatal? Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. É um ambiente, então, onde é realizado o tratamento de prematuros ou qualquer criança que apresente algum problema ao nascer, né? O cuidado intensivo, na maioria das vezes, ele é direcionado às crianças que nascem com idade inferior a 37 semanas ou baixo peso, mas qualquer criança, qualquer bebê pode necessitar da UTI neonatal. As principais causas são dificuldades respiratórias, doenças cardíacas, né, icterícia ou até mesmo alguma cirurgia que venha a precisar de suporte intensivo. Lá no hospital também tem uma unidade intermediária que é o médio risco. Qual que é a diferença da UTI para o médio risco? Então, no médio risco, as crianças são crianças que não correm nenhum risco de vida, né? Normalmente, as crianças saem da UTI neonatal e vão para o médio risco para ganhar peso e aprender a amamentar corretamente, né? Se alimentar corretamente. Então, lá as meninas têm mais tempo para organizar, assim, para ensinar essa mãe com relação à pega correta, o posicionamento correto, para ela saber amamentar essa criança corretamente na casa, né? Então, assim, só que quando a criança está no médio risco, existem algumas condições para que ela receba alta. E essas condições são
O peso tem que estar em torno de 2 quilos, idade gestacional maior que 34 semanas, ela não pode estar dependente de oxigênio e nem com nenhuma dificuldade respiratória. Essas são algumas das condições. E aí pode ser liberada para casa. Sim. Ô, Karina, tem muitos projetos na UTI do hospital, né? Queria que você contasse um pouquinho dos projetos que vocês têm lá. Então, um dos nossos projetos é a Mamãe Canguru, né? Então, a gente pega as mães, né? A gente não tem um dia padronizado, porque depende da nossa rotina, de como que está as condições das crianças, né? Mas a gente pega as mães e faz com que ela, pede para ela ir com uma blusa mais aberta, para fazer o contato pele a pele com essa criança. Isso aumenta o vínculo entre a mãe e a criança, né? E faz bem para os dois, né? Além desse projeto, tem a rede de descanso que a gente coloca. Então, a gente tem diversas redes que a gente coloca as crianças na rede para que elas lembrem o ambiente uterino. E, com isso, elas ficam mais tranquilas. Outro projeto é a Hora do Soninho, que a gente tenta diminuir as luzes, o barulho, para proporcionar mais conforto para a criança. E agora, que está aí na mídia, é o projeto do polvo, né? O Tricotando Esperança. Então, o polvo, ele tem os tentáculos dele, né, que lembram o cordão umbilical. E isso faz com que a criança diminua a frequência respiratória, fique mais tranquila, né? E isso já foi comprovado em diversos lugares. E a gente está vendo que isso realmente acontece aqui também, né? São vários projetos com a perspectiva de melhorar a recuperação, agilizar a recuperação e a qualidade de vida para a mãe, que está sensibilizada, e para o bebê, para partir o mais rápido possível para casa, né? Qual é o perfil de uma equipe de enfermagem na UTI neonatal? Então, trabalhar na UTI neonatal é um desafio constante para os profissionais, visto que exige vigilância contínua, né? Sensibilidade e habilidade. Porque o paciente que vai ser atendido, ele não fala, né? Ele é extremamente vulnerável e altamente dependente da equipe de enfermagem médica, né? Então, o profissional, ele precisa ser sensível ao ponto de perceber que qualquer ruído extremo ou luminosidade excessiva possa estar causando um estresse a essa criança, né? E possa estar deixando com que ele fique instável, alterando sinais vitais, né? Então, esse profissional, ele tem que ser sensível ao ponto de perceber isso. Além disso, ele precisa saber se organizar o cuidado, porque na UTI a gente preza o manuseio mínimo. Então, o profissional tem que saber organizar e planejar suas ações para que esse cuidado seja de qualidade e evite futuras sequelas nessa criança. Vou te fazer uma provocação. A gente costuma fazer esse tipo de provocação técnica aos entrevistados do programa Saúde em Foco. Se eu te pedir ações de prevenção para que um recém-nascido não necessite de uma UTI neonatal, o que você me diria? Então, primeiramente eu daria, assim, seriam dicas, você quer dizer, Isso, né? dicas de saúde. Então, dicas, assim, seria para as mães que ainda querem engravidar, né? Eu daria dica, assim, para que elas procurem o seu médico, né? Para ver se existe algumas causas, para que ele possa contornar possíveis causas da prematuridade que possam existir, como, por exemplo, a mãe pode ser diabética, pode ser já hipertensa, então, para que esse médico já possa contornar essas situações, evitando uma futura prematuridade. Para aquelas mães que já estão grávidas, a minha primeira dica seria iniciar o pré-natal precocemente, né? Para que elas fiquem atentas a qualquer tipo de sangramento ou corrimentos que possam vir a existir, que elas evitem bebidas alcoólicas, mesmo em dose moderada, não fumem, que mantenham hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, peso adequado, que pratiquem exercícios físicos, mas com acompanhamento profissional, né? E assim, aquelas mães que às vezes já estão passando por já estão grávidas, estão passando por algumas dificuldades, como, por exemplo, a infecção urinária, que é tão comum na gestação, né? E é uma das principais causas
de parto prematuro, a minha dica assim, é que elas sigam corretamente o esquema terapêutico fornecido, né? Porque o que eu escuto assim, diariamente é assim, que as mães começam a tomar um antibiótico, né? E os sintomas desaparecem e elas param de tomar. E o que acontece é que a infecção não foi tratada, né? Apenas os sintomas que desapareceram. E aí acabam evoluindo para parto prematuro. Então, assim, a minha orientação é que continue o tratamento terapêutico, que siga a risca que o médico prescreveu para evitar esse parto prematuro e que elas não tomem nenhum medicamento sem prescrição médica. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente enfatiza aqui, pensando na enfermagem, a importância da atenção primária, né? Lá na saúde pública, o pré-natal adequado e a participação do enfermeiro nesse processo, né? Eu quero te agradecer, mas já quero te contar que na sequência, após eu encerrar contigo, nós fecharemos com a entrevista de 4 funcionárias, com uma mensagem de 4 funcionárias lá da UTI. A Franciele, a Marta e a Tatiane. Então, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua participação. A gente quer enfatizar a importância do enfermeiro nos diversos setores, principalmente esse mês. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Olá, somos técnicas de enfermagem da UTI neonatal. Ser técnica de enfermagem para mim é conviver com a alegria e a dor da incerteza. É ficar feliz com os pais por cada grama ganhada e sofrer com eles por cada notícia ruim recebida. É vibrar com a felicidade e a conquista de cada um. Para mim, é um amor incondicional pela profissão. Muitas vezes presencio milagres, comemoro com os pais a cada dia novo vivido. Bom, para mim, ser técnica de enfermagem vai além de realizar simples procedimentos, como trocar fraldas, administrar e preparar medicação, administrar dieta, porque passa a ser um trabalho contínuo, de insistência, esperança e muitas vezes paciência, pois vivenciamos momentos difíceis de muita dor e sofrimento, tanto dos recém-nascidos como dos familiares. E assim, tentamos a cada dia superar essas questões e enfrentar juntamente com a equipe. Enfermagem para nós é amor. É união. É confiança, pois somos uma equipe. Oi pessoal, eu vim aqui com o Victor Emanuel para falar a respeito do nosso trabalho na UTI neonatal. A gente tá todos os dias lá, né, e falar do que a gente ama não é difícil, a gente tem prazer nisso. A gente convive com os pais, com as aflições, né, com as expectativas, com alguns diagnósticos médicos que acabam trazendo aflição, acabam trazendo sofrimento, mas a gente não tá ali só para prestar assistência técnica, a gente tá ali também para ser consolo, para dar apoio, para chorar junto, para rir junto, celebrar as vitórias junto quando as crianças saem da UTI e chorar também quando muitas vezes não é isso que acontece, né? Mas Deus está com a gente todos os dias ali para dar suporte, né? Temos uma equipe maravilhosa de médicos, enfermeiros e técnicos lá dentro, e o hospital pode proporcionar para as famílias o melhor atendimento, né? Contamos com uma estrutura muito bem organizada, equipamentos bons, é o que torna mais fácil o nosso trabalho, né? A equipe da UTI neonatal lá do Hospital São Vicente em peso hoje no programa Saúde em Foco. A Karina, que é enfermeira responsável pela UTI neonatal, e as meninas técnicas de enfermagem que nos mandaram o seu depoimento. Um abraço a toda a equipe lá da UTI, um abraço à Fran, a outra Fran, 2 Frans que mandaram mensagem, a Marta e a Tatiane. E a toda a equipe do hospital, a todo o pessoal da enfermagem, das UTIs e do hospital como um todo. O programa Saúde em Foco está terminando e eu quero sugestões de tema. Lá no meu WhatsApp, DDD 42 99927 5216, nos acompanhe lá pela nossa página no Facebook, Programa Saúde em Foco, no nosso canal no YouTube, Programa Saúde em Foco. Na semana que vem eu espero você.